Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, eu ouvi atentamente as palavras do deputado Adilásio, por quem tem um apreço pessoal elevado, mas preciso discordar de alguns pontos de sua afirmação aqui. Primeiro, é necessário dizer que o secretário Márcio Gerri, quando assisti seu pronunciamento, fiz questão de ligar para ele e perguntar sobre a entrevista, aliás, sobre a nota publicada pelo Jornal Estado, e ele me disse que não deu entrevista e, se tivesse dado, não daria declaração nenhuma que desabonasse a Assembleia. Até porque o secretário Márcio Gerri, assim como o governador Flávio Dino, respeitam o Poder Legislativo. Basta ver a quantidade de vezes que o governador Flávio Dino já veio a esta casa desde o início de seu mandato, desde o início da atual legislatura. Talvez a governadora para quem vocês serviram, deputado Adilásio, e que prestou grandes desserviços ao Maranhão, não tenha vindo sequer uma vez aqui a esta casa. O governador já veio 5, 6 vezes. Quando, no encontro do Partido Comunista do Brasil, aliás, partido esse que eu tenho muito orgulho de pertencer aos seus quadros, nós, deputada Andréia, somos verde e amarelo, que é a cor do nosso país, verde, amarelo, azul e branco. Mas nós somos vermelhos pela simbologia do vermelho, ligada às lutas populares, às lutas democráticas, a boas lutas da humanidade e do nosso país. Eu visto o vermelho do Partido Comunista com todo orgulho e levanto a bandeira do meu país, e ao levantar a bandeira do meu país, faço isso, inclusive, discordando, já o fiz aqui publicamente, do golpe que foi cometido contra a democracia. Quando o governador fala de ratos, é porque a história é conhecida de todos nós. Quando o barco começa a dar sinais de que vai afundar, os ratos são os primeiros a pular. Eu disse, repito e repetirei outras vezes, o governador nem teria razões para ser solidário ao PT ou à presidenta Dilma, porque aqui no Maranhão o PT sempre trabalhou contra, em particular nas últimas 2 eleições de governador, trabalhou contra o governador Flávio Dino, trabalhou contra a alternância de poder. Mas o governador conseguiu ser superior a essas questões e se posicionou de acordo com a formação dele, de jurista, com coerência política, e foi nacionalmente, inclusive numa postura contra-majoritária, porque ele podia ter feito média com muita gente, apoiando o golpe, apoiando o afastamento da presidente da República, mas não fez. Ele foi, se expôs nacionalmente e assumiu a sua posição até o final e continua com ela. Diferente de outros que se serviram dos governos todos da República, do golpe militar, passando pela ditadura, por todo o regime militar, pelos governos Fernando Henrique, pelos governos Lula, pelo primeiro governo Dilma, pelo segundo governo Dilma, e depois pulou do barco na última hora. Teve gente que foi ministro da Dilma e votou pelo afastamento da presidente. Gente que foi cúmplice diante dessa lógica deles, que a presidente cometeu crime, por isso teria que ser afastada, então foi cúmplice, porque participou do governo. Gente que até outro dia tirava foto com a presidente da República, inclusive prometendo refinaria que nunca veio, fazendo de um embuste, que foi a refinaria, um golpe eleitoral para a reeleição da governadora. Essa gente agora bate no peito e diz, eu sou o Temer. Mas ontem, durante a entrevista que o presidente em exercício da República deu ao Fantástico, foram vistos os primeiros sinais, panelaços, apitaços, protestos da falta de legitimidade. A repercussão internacional, com vários países criticando o que aconteceu no Brasil, chegando alguns deles a puxar de volta os seus embaixadores. Aí vem um desses fascistas de plantão, e desses fascistas, evidentemente que nenhum está aqui entre nós, e veio dizer que, mas os países que tiraram seus embaixadores são países bolivarianos. Nem sabe este analfabeto quem foi Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um herói da libertação das Américas. É preciso estudar um pouco mais de história. Mas quero dizer, para finalizar essas palavras, que este governo
É um governo que orgulha os maranhenses, deputada Andréia. E foi eleito por ampla maioria. Quando Vossa Excelência se excede insultando o governador, Vossa Excelência insulta também milhares de maranhenses que o elegeram. E peço um minuto mais ao senhor presidente para fazer uma ponderação. Eu não tenho procuração do deputado Glaubert Coutrin para defendê-lo na tribuna e tampouco do conselheiro Edmar Coutrin. Mas acho que essa discussão em torno da votação e da forma como o deputado Glaubert chegou aqui, ela é infértil e inadequada pela ausência dele, inclusive, aqui para se defender. O deputado Glaubert teve uma votação expressiva, assim como Vossa Excelência teve e outros colegas aqui tiveram, só não maiores do que a votação do deputado Josimar de Maranhãozinho, e que Vossas Excelências devem, na verdade, aumentar a responsabilidade porque foram eleitas por uma quantidade expressiva de votos. O deputado Glaubert Coutrin exerce bem o mandato dele aqui, é um deputado equilibrado, de boas posições, atencioso com as suas bases. Não se pode dizer que ele não tem origem na política, como Vossa Excelência também tem, porque antes de ser conselheiro, o doutor Edmar Coutrin foi deputado estadual de vários mandatos, com inclusive uma militância política ativa. Então, acho que todos aqui têm legitimidade política e eleitoral para estarem nestas cadeiras, seja com os honrosos 100 mil votos do deputado Josimar de Maranhãozinho, ou seja, aquele deputado que se elegeu com a menor votação. Todos estão aqui deputados do mesmo jeito, cada um com a sua origem, cada um de uma forma diferente chegou aqui, mas todos merecem ser tratados com o devido respeito, a devida consideração, porque formamos um colegiado de 42 deputados estaduais que tem a prerrogativa de representar o povo do Maranhão com as suas diferenças e com as suas desigualdades. Esta casa, ela tem suas diferenças, tem uma ampla maioria governista, como foi em outros tempos. Isso não mudou. Agora, esses deputados não envergonham o Maranhão. Aqui existem opiniões diferentes. Existe a deputada Andréia, o deputado Adilásio, que fazem uma oposição dura ao governo Flávio. E nós respeitamos a posição de Vossas Excelências, até no meu caso, porque fui oposição no governo anterior, e oposição com muita firmeza, com muita convicção, até porque o governo era muito ruim e tinha que ser oposição mesmo. Este governo, sim, envergonhava o Maranhão. Mas, apesar das diferenças de cada um, todos merecem respeito, todos merecem ser tratados com a devida cordialidade, e separando as diferenças de cada um, essa casa, eu, por exemplo, tenho muito orgulho de pertencer a este grupo de 42 deputados do Maranhão, que vem desempenhando os seus trabalhos com muita propriedade e com muita competência. Não só a base governista, como a base de oposição. Então, nesse sentido, faço apenas um apelo para que nós mantenhamos essa relação cordial com os colegas e respeitemos a origem e os votos de cada um, independente das diferenças que tenhamos uns com os outros.